Bom, uma boa noite a todos e todas. Hoje à noite o tema é a Covid-19, né, a pandemia do coronavírus. E eu convidei aqui, e já antecipo meus agradecimentos pela disposição, doutor Leandro Minoso, que é geriatra e também nutrólogo, né, e que, enfim, tem colaborado conosco aqui na discussão geral junto à prefeitura, tem nos ajudado ainda a pensar, né, enfim, como enfrentar essa pandemia. Nós estamos aí no final do mês de julho, início do mês de agosto. A situação é muito difícil em toda a região metropolitana de Porto Alegre, na própria capital. Aqui na cidade, hoje, eu participei de uma reunião a convite do prefeito. Estávamos já com 16 leitos dos 16 que nós temos no hospital lotado, destes, se não me engano, 14 pessoas em ventilação mecânica, né? Ou seja, o sistema está no seu limite. Novo Hamburgo, pelo que eu saiba, eu não tenho notícias recentes de Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo estava também, inclusive, tendo que levar os seus pacientes para fora da cidade, porque não estava conseguindo absorver todo mundo que precisava do hospital. Claro que isso tem uma relação direta, né, com o nível de contaminação da população, é muito grave. Certo? Nós recentemente também, aqui na cidade, testamos uma gama bastante significativa de servidores e encontramos um número também significativo de pessoas testadas positivamente por o vírus. Tivemos, e aí lamento profundamente e registro aqui meus pêsames para toda a família, para os amigos e colegas, né, do Pavani, uma figura fantástica que faleceu por conta do coronavírus, guarda municipal, sujeito absolutamente dedicado, né, à cidade, à sua profissão, né, ao meio ambiente, que era uma coisa que ele estava se dedicando nos últimos tempos, na guarda ambiental da seção da Guarda Municipal. E lamentamos todos o falecimento desse colega, desse amigo, né? E, enfim, então a gente também tem, né, no bojo dessa pandemia, doutor Leandro, no bojo dessa pandemia tem uma discussão, eu diria, quase surreal, né? Para não dizer coisa pior, certo? Que é essa discussão se está valendo, se vale, se tem algum sentido o distanciamento social, o isolamento social, né, as medidas que adotam isto, né, os cuidados que as pessoas têm que ter em relação a isto. Certo? Muitos dizem que, né, essa história agora mudou de discurso, mas essa história começou lá atrás com o presidente Bolsonaro dizendo que que a Covid-19 era uma gripezinha, enfim, que bastava estar em boas condições de saúde, que não teria nenhum problema, e que tinham que resguardar e cuidar dos nossos idosos e doentes, né? E o resto era bobagem, né? E nós já estamos na casa dos 90 mil mortes do país, uma situação dramática, certo? As pessoas aí, e temos um outro problema, né, doutor Leandro, que é, digamos assim, a normatização disso, ou seja, né, a absorção social dessas mortes. As pessoas, né, muitas estão tratando esse assunto como se fosse normal, e não é normal. Né? Nós temos um verdadeiro genocídio no país. E, além disso, para complicar mais a história toda, né, nós temos aí também uma ofensiva muito pesada, certo? Em torno de alguns medicamentos que estão sendo vendidos, né, ou defendidos, né, como milagrosos, como capazes de prevenir a doença, outros capazes de curar a doença, que é o caso da cloroquina, da prevenção ivermectina. E eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema do ponto de vista técnico, científico, enfim, né, que é o que nos deve nortear, né, o que tem norteado a Organização Mundial de Saúde, que tem norteado todos os países no mundo inteiro, com exceção de um que outro, que também tem essa postura negacionista, né? E eu queria um pouco que o senhor falasse sobre isso, doutor Leandro, né? Já entrando no assunto, né?
e depois a gente vai conversando aqui, vamos tentando desenhar, certo? O futuro, o que nós devemos fazer, quais os cuidados nós devemos ter, né? O que a gente pode, de fato, pode se mobilizar, vamos dizer assim, né? Para enfrentar esse momento dramático da história do Brasil e da história da humanidade. Boa noite, doutor Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, eu deixo contigo, Leandro, para abordar esse tema aí que eu acho que é fundamental. Afinal de contas, né, a cloroquina é capaz de nos salvar da Covid-19, a ivermectina é capaz de prevenir essa doença, a contaminação do vírus, certo? Você que é médico, enfim, que enfrenta esse problema cotidianamente, né, o que tem acumulado cientificamente a respeito desse assunto, né? Eu queria que tu abordasse esse tema para nós começar o nosso debate. Contigo a palavra, Leandro. Boa noite, Marcel. Boa noite, amigos do Marcel e cidadãos de São Leopoldo que nos assistem hoje. Agradeço o convite para participar dessa conversa contigo e com teus amigos, Marcel, principalmente para as pessoas de São Leopoldo. Me coloco no lugar de quem não é médico nessa situação toda, né? O quanto deve se sentir confuso com essa profusão de informações, e a gente viu, inclusive publicado pelo site do IHU, do Instituto Humanitas da Unicinos, que grande parte das notícias mais compartilhadas, das imagens mais compartilhadas sobre a pandemia no WhatsApp são imagens falsas. Então, a gente retoma ali ao período eleitoral, onde tivemos também em 2018 um tsunami terrível, né, de notícias falsas. A gente percebe esse mesmo movimento agora em assuntos que envolvem a pandemia. Em primeiro lugar, é uma situação muito triste, essa que nós vivemos, não só em São Leopoldo, mas em todo o Brasil. Nós vimos acompanhando até mais de perto, né, a situação de São Leopoldo, e a gente viu que mais ou menos uns 40 dias para cá, o número de óbitos começou a crescer e foi ficando mais complicado ter aquele controle inicial que vocês vinham conseguindo fazer de uma maneira até exemplar para outras cidades. A gente viu que as coisas pioraram. Hoje, a gente continua tendo pessoas com muito medo de vir a falecer pela Covid-19. Pessoas com muitas limitações em recursos econômicos. A gente não pode, nesse diálogo, deixar totalmente de lado os aspectos financeiros e econômicos, porém a gente não pode colocar eles no mesmo patamar da preservação da vida. Então, isso tudo vai somando, né? O medo da doença, o tempo que nós estamos 5 meses em distanciamento social, tendo uma vida com restrição, uma vida que a gente deveria, nós adultos, considerarmos algumas coisas. Quem tem mais sofrido nessa pandemia são os idosos, principalmente aqueles com mais de 70 anos, grande parte deles em casa, muito assustados, muito medo mesmo. As crianças, que estão convivendo com os pais, muitas vezes, nível de estresse altíssimo, longe das escolas, das escolas infantis, perdendo grande parte do lúdico da infância, tendo acesso a essa também quantidade de notícias tristes, e as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, que dependiam de trabalho informal, grande parte delas perdeu a sua renda. É uma situação muito difícil. E a grande parte das pessoas sabe que vai ter apenas o SUS quando ficar doente. Essa pandemia tem mostrado também, eu vejo isso no meu dia a dia, a diferença que é tu ter um plano de saúde ou condição financeira quando depender do sistema de saúde, que muitas vezes pode ser o que não dá conta. Eu acho importante a gente ressaltar isso. E, nesse contexto, Marcel, e infelizmente nós teremos eleições esse ano. Retomou aqui no Brasil um debate nas últimas, principalmente, 3 semanas, um debate que vinha perdendo já a razão de ser. Cresceu de novo o debate do uso de cloroquina e se espalhou pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
a ideia desses kits de tratamento precoce ou a tentativa de ressuscitar a hidroxicloroquina ou a cloroquina como um tratamento mágico para Covid-19. Eu gostaria, sinceramente, que a hidroxicloroquina e a cloroquina salvassem a vida das pessoas com Covid. Eu também. Eu gostaria muito, né? Melhoraria muito a minha vida. Da mesma forma, eu gostaria muito, né, que tivesse um tratamento que funcionasse, porque meu ato médico seria ainda mais valorizado pelas pessoas. Eu estaria salvando vidas. É isso que os médicos buscam. Mas, no entanto, eu acho importante ser responsável dizer isso para as pessoas, Marcelo, não há, né, nenhum tratamento dessa linha de tratamento precoce, não há nenhum indicativo de benefício do uso de cloroquina, de hidroxicloroquina, com, né, ou sem azitromicina, não há indicativos. Tá? Tanto é que em outros países do mundo, esse debate caducou. Esse debate já caiu. E aqui no Brasil, dentro de uma narrativa de proatividade de muitos, querendo mostrar, às vezes, trabalho, solução, uns com muita boa intenção, e outros eu acho que, sabendo que tem um outro lado que eles deveriam escutar, mas continuam insistindo, porque a narrativa parece muito bonita, né? Eu venho com uma solução. Quem não quer essa minha solução é porque está ganhando dinheiro com isso, quer ver as pessoas morrerem, etc e tal, ou é pouco estudioso, como eu. Então, tem todos uns dois lados. Eu ainda acho que as pessoas têm um pouco de boa-fé. E o que me assusta mais recentemente, né, é essa loucura de mesmo as pessoas que são a favor da hidroxicloroquina, de kits, etc e tal, eles vêm com esse papo de que não há evidências científicas de que o distanciamento social é bom. Mas vão dormir, né? É o que nós temos para salvar a vida das pessoas. No mundo todo funcionou. Só falta esses caras quererem um estudo, uma pesquisa, para mostrar que paraquedas funciona. Não precisa de pesquisa. Não é verdade? Então, a gente tem que ser bem direto nesse ponto, né? O que nós temos como armas nessa batalha na pandemia é justamente o distanciamento social, proteger principalmente os mais vulneráveis, né? E medidas de higiene. Isso. Tá? Não temos essa hipótese do kit de tratamento precoce. Eu posso falar um pouco sobre tratamento precoce ou tratamento em tempo hábil, tá, daqui a pouco. E posso falar o que é feito com os pacientes com Covid que chegam aí em São Leopoldo, que chegam em qualquer outra cidade. Então, infelizmente, a gente não tem essa mágica. Gostaria que tivesse. Doutor Minoso, o senhor devia estudar mais, devia ouvir o que aconteceu lá em Porto Feliz, ou em Belém do Pará, e bababá, tem toda uma história, né? Gente, isso aí é história para boi dormir. Porto Feliz, que o médico lá é político e também deu lá uns kits, comparado com as cidades em volta, tem lá até mais casos de óbitos do que outras cidades. Não é um case de sucesso. Proporcionalmente a Porto Feliz, São Leopoldo e Novo Hamburgo, a gente estava melhor até 2 semanas atrás. Pelotas tem indicativos melhores do que Porto Feliz. E quer saber? Sapucaia do Sul. Ontem à noite eu fui revisar isso. Quer olhar para um exemplo, então? Não vai olhar para Porto Feliz. Olha para Sapucaia do Sul ou olha para Pelotas, sabe? Então é criado uma fantasia. E quem não sabe, Porto Feliz segue medidas do governo de São Paulo muito restritivas. O governo São Paulo passou por uma fase muito ruim e restringiu muita coisa. Então, Porto Feliz está nesse jogo. Não tem nada a ver com kit. Isso é história para boi dormir. Se fosse algo verdadeiro, estava publicado em revista científica. Não ficava apenas em live, etc e tal. É uma história. Belém do Pará. Pode falar, cara. Não, tu sabes que aqui o rapaz, um rapaz aqui, um companheiro nosso aqui, o Douglas, ele fez um videozinho sobre o negócio de Porto Feliz, que é fantástico, doutor. Ele pegou e foi pesquisar lá, ele foi pesquisar o resultado lá, fez a proporção da população, então o resultado de Porto Feliz era pior do que São Leopoldo naquele período, acho que agora deve estar também, enfim, certo?
Então não tinha nenhum nexo com a verdade. Não, só para te registrar isso, que um menino que não é médico, que não é cientista, né, um rapaz que é dedicado à comunicação, um blogueiro aqui, um rapaz que se dedica a isso, né? E ele foi lá e pesquisou, né? E aí desmascarou completamente os argumentos, né, em torno dessa ideia, desse paraíso aí idílico que estaria, né? Vou começar pelas mentiras, né? Dizer que só tinha tido 2 mortes, que eram inclusive 2 profissionais de saúde que tinham se negado a usar o kit, né, e na verdade já estava com 10 mortes na cidade, não tinha nada a ver. Não, só para te ilustrar aí. Igual em Belém do Pará, a Unimed de Belém deu para quem era da Unimed, né, um kit. Belém tem 1.400.500.000 habitantes. Né? Foi uma catástrofe em Belém do Pará. Lá, o caos só foi interrompido porque fizeram 15 dias de lockdown. Não teve nada a ver com esse kit da Unimed. Então vão criando fantasias que vão circulando em redes sociais. Agora, a última era que na África não tinha Covid muito porque usava ivermectina. Pô, agora estourou na África do Sul também, infelizmente, essa última semana. Então, assim, é muita história e a gente tem que ter um cuidado nisso. Porque a medicina não nasceu há 2 semanas atrás e a medicina tem métodos, né, que erraram muito, a gente errou muito, aprendeu muito e chegamos num estado de grande avanço científico. Né? Quem diz que a gente não tem tempo para fazer pesquisas, etc. e tal, né, pode estar escondendo que foram feitas muitas pesquisas até agora em relação à Covid-19. Muitas. Se tu entrar, né, num site do maior jornal de medicina do mundo, o maior periódico científico de medicina do mundo, chamado The New England of Medicine, tu vai entrar lá, vai ter 40, 50 pesquisas, artigos, tudo coisa do Covid-19. Ou seja, é o mundo todo pesquisando. Já deu tempo, né, para a gente provar que até agora não tem indicativo nenhum de que o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, vai ajudar os pacientes. Pelo contrário. Eu quero, de repente, a gente pode até botar uma pá de cal nesse assunto, eu achava bem interessante, e falar um pouco mais de perspectivas e de estratégias comunitárias para enfrentar a pandemia. Porque, olha só, não, também podia, os argumentos são diversos, Marcelo. Paris Oi? usa kit. Oi? Desculpa, não te ouvi. Paris usa kit de cloroquina e azitromicina, etc e tal? Não. Nova York usa. Los Angeles. Esses aplicativos que a gente está usando aqui, eles vêm do Vale do Silício, lá na Califórnia. Sim. Tem algumas cidades lá usando isso. Os caras estão lá na vanguarda do mundo. Não tem. São Paulo, capital, está usando isso. Foi usado em Montevidéu. Vamos falar de povos muito inteligentes no mundo. Não, isso que me deixa, doutor Leandro, doutor Leandro, isso que me deixa, digamos assim, bastante curioso, né? Porque eu que sou leigo, né? Tu observa, eu sou leigo, mas também busco me informar, tu não vê falar nisso em lugar nenhum no mundo, né? Mesmo os asiáticos também, vamos pegar ali os asiáticos, os japoneses, né? Os chineses, o pessoal da Coreia, os coreanos, mas ninguém defende tratamento dessa forma, né? E aí me parece, doutor, que tem muito nessa lógica aí, a pressão econômica, né? E a ideia geral, certo? Eu concordo contigo, eu acho que tem muita gente de boa fé, muita gente está querendo, até do ponto de vista médico, né, doutor? Eu sei que o médico também mensura, às vezes, as coisas assim da seguinte forma: olha, se troço não vai me fazer mal para o paciente, pode ter uma mínima chance de salvá-lo, vamos lá, né? Porque, né, digamos assim, numa situação dramática, né? Às vezes tem essas opções, e eu entendo esse pragmatismo positivo, né, que todo médico... Tu acha que não faz mal de jeito nenhum? Oi? Tu acha que não faz mal? Não, estou dizendo ser, né? Ser, né? Estou falando como leigo aqui, doutor, entendeu? Tem chegado para todo mundo, né? Olha, não faz mal. Pode ser que faça bem, porque tem algum médico ou outro usando, eu vou prescrever, ou vou, como prefeito, distribuir minha cidade, né, e tal. Aí que é o problema. Marcel, o FDA nos Estados Unidos,
Lá em março, se tinha a suposição de que era uma doença viral. E para outras doenças virais, já tinha sido testado hidroxicloroquina, sem muito sucesso. Ebola, outro tipo de vírus de gripe, influenza, testaram, deu muito sucesso. E o que se viu? Pô, a gente está na situação de uma pandemia, pegando todo mundo assustado. O que vinha de notícias da Itália ali era aterrorizante. O que se viu? Vamos tentar usar a hidroxicloroquina. O FDA, opa, libera até pesquisas para isso, pode fazer. Só que de março até agora, julho, isso aí já mostrou que não dá efeito positivo. Eu posso até falar... pode, inclusive, matar, né? Eu posso falar até do único estudo que foi publicado em um periódico muito relevante da questão da cloroquina. Eu posso comentar sobre ele. Né? Os estudos mostraram que não tem resultado. Infelizmente, não tem. Usando cloroquina, tu não vai deixar de menos para oxigênio e desoxigênio de menos para UTI, da UTI ficar menos dias, morrer mais ou menos, não vai ter. Na média dos estudos, de 23% a 40% dos pacientes vão ter efeitos colaterais, reações adversas, aliás, do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina. No estudo brasileiro, mostrou que 1% de óbito relacionado diretamente ao uso da hidroxicloroquina. O que pode dar, doutor? O que pode acontecer com a pessoa que usa aí que não deveria? O que pode acontecer, né, no uso dessa medicação? Já vou explicar, até porque é importante a gente entender essa doença da Covid. Não é... O problema é complexo. Então, a gente tem que trazer o assunto para o nível complexo também. Posso chegar para te dizer assim, olha, jamais a cloroquina vai fazer bem. O que eu estou te dizendo é a revisão feita hoje. No dia 30 de julho, não tem. Deve ter estudos sendo rodados, quando eles vierem mostrarem o contrário, é assim que funciona a medicina. Mas até agora tem muito estudo mostrando que não. E olha um detalhe importante. Por que os americanos abandonaram a hidroxicloroquina? O FDA falou, para de usar. Por que mandaram para cá? O remédio que funciona, remdesivir, eles ficaram para eles. Ponto. Sim. Por que exportaram hidroxicloroquina para cá? Porque lá, o FDA, que é a agência americana que regula medicamentos, falou, parou de usar. E aqui, inclusive, a Anvisa também se manifestou, né, contrário, né, ou pelo menos cautelosamente na utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina. A própria Anvisa mesmo, né, registrou que não, enfim, que não reconhecia nenhum benefício imediato, né, para os pacientes de Covid-19 o uso desse medicamento. E, no entanto, assim mesmo, se continua se propalando essa ideia, essa defesa, principalmente começando pelo presidente. Aliás, esses dias, né, doutor Minoso, ele apareceu uma foto muito engraçada dele mostrando uma caixa de cloroquina, ou hidroxicloroquina, que seja, para uma ema, né, e a ema se virou e saiu correndo. Foi muito engraçado. E vai te ver como é uma loucura que nós estamos vivendo. E eu acho também, né, doutor, que aí tem um jogo, né, que eu queria falar anteriormente, que é um jogo muito perigoso, né, que além do problema de uma medicação inadequada, e essa ideia da prevenção também com a ivermectina, esse remédio para vermes que também tem levantado, talvez se pudesse falar um pouco sobre isso também seria importante, que é a ideia de que você, se tomar o remédio, está protegido, certo? Muitos usam sem a orientação médica, você sempre tem um médico acompanhando, certo? E a ideia geral de que, bom, eu usei o remédio, estou protegido, certo? Então eu posso fazer tudo, né, o que eu quiser e está tudo bem, né? O que é cá para nós, né, doutor, é um outro lado, é uma outra faceta, não é só a utilização da medicação equivocadamente, mas é também criar na sociedade uma sensação de que ela está protegida e que vai, nesses casos, né, corromper, vamos dizer assim, certo? A ideia geral do isolamento social e da proteção individual, né, que todos devemos ter para proteger a nós mesmos e a proteger as pessoas que com nós convivemos. Então, tem esse lado também, né, doutor, que eu queria que tu abordasse também,
Porque isso é muito grave, né? E eu acho isso de uma irresponsabilidade gigantesca vindo, né, de alguém que, digamos assim, se dedica à saúde pública, né? Porque não é só o problema de discutirmos aqui, certo? A pertinência não da utilização de uma determinada medicação. Por exemplo, aqui na Prefeitura de São Leopoldo, todas essas medicações que estão sendo abordadas, elas estão disponíveis. Se o médico, por ato médico, determinar que use, tudo bem, vai ser usado, é uma responsabilidade dele, uma relação dele com o seu paciente. Agora, usar isso de uma maneira disseminada, por exemplo, eu me esqueci o nome desse remédio para vermes, né? Esse aí acabou o estoque das farmácias todas da cidade, quando um doutor aqui da cidade resolveu recomendar. Certo? Então, ele estimulou, certo? Também a automedicação, que é um negócio gravíssimo, certo? Porque, né, ele não disse isso, né, doutor? Ele não disse exatamente o que eu estou dizendo, mas quando você bota no Facebook que isso vai salvar a tua vida, é natural que as pessoas que estão preocupadas, e cerca de 70%, 80% das pessoas estão muito preocupadas com essa questão com medo de pegar a doença, evidentemente, tem 20% que é louco, né, que acha que é imune a tudo, né, bom, enfim, certo? Por razões meramente ideológicas. Mas veja, eu queria também que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, mas isso não é razoável, né, doutor? Eu acho que não é uma medida responsável fazer esse tipo de... Eu estou entrando na política agora, doutor, eu sei que eu estou te botando aí numa saia justa, certo? Mas me parece que não é responsável, né, que digamos assim, um profissional dedicado à saúde, seja ali médico, enfermeiro, enfim, fique propagando uma determinada medicação que não tem comprovação científica, que é acessível, né, em qualquer farmácia, enfim, certo? Nós sabemos que muitas farmácias, a grande maioria delas, né, 90% delas têm controle, enfim, sobre as medicações que vendem e tal, que distribuem para os seus pacientes, os seus clientes, mas nem todas são assim, né? Então, muita gente fura, né, mesmo sem tendo receita. E o risco que isso pode correr também do ponto de vista da saúde pública, né? Que eu acho que é um nível da disputa política, certo? Que traduzir essa drama que nós estamos vivendo numa disputa política, me parece ser muito nefasto para a questão da saúde pública. O que tu acha disso, doutor? Também me assusto, assim como tu, né? A questão da hidroxicloroquina ali, só para complementar, sim, claro. A gente sabe que a doença, a Covid-19, é uma doença sistêmica. E um número significativo de pacientes, principalmente mais idosos, acaba tendo comprometimento cardíaco pela Covid-19. A hidroxicloroquina é usada aí há décadas, né, para tratamento de malária, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. É usada em pacientes que usam e a gente faz alguns controles. Então, a medicação segura para aquele tipo de paciente naquelas condições. Nas condições da Covid-19, se mostrou que não. Ou seja, muitos pacientes com efeitos colaterais graves, né? E o que pouca gente sabe, que o FDA tirou, né? Os estudos vinham mostrando que não tinha benefício. E de dezembro até o dia 6 de maio desse ano, ou seja, a pandemia começou em março, em 45 dias, o FDA constatou 385 casos graves de complicações cardíacas causadas pela hidroxicloroquina em pacientes com Covid e 87 mortes. Isso foi o que fez se tirar via FDA a hidroxicloroquina dos estudos. Então, se eu quero fazer isso em escala, se eu der esse tratamento para 10 mil hamburguenses, muitos com mais de 50 anos, cabelos grisalhos, usando uma série de medicações, diabéticos, já tiveram infarto, usando antidepressivo, e por aí vai, e se eu perder 1% deles, faz a conta aqui, quanto que dá? Né? 100 pessoas, né? 1% de 10 mil? É isso, né? Calcula pra gente ali, só dividir. Daria 10%, daria 1.000, 100 pessoas, 100 pessoas vão parecer para eles. Pode ter um prejuízo, né?
e vou ter benefício nenhum. Mas que política pública é essa? E, Marcel, se tu lê o termo de consentimento, é uma palhaçada. Está escrito, não existe nenhum benefício para usar esse remédio. E eu sei que não pode me trazer grandes danos. Então, por que está dando? Por que se criou essa política pública? Vamos recordar. O ministro Mandetta, eu acho que tu falou que vai botar em saia justa falando de política. Eu sou médico, cidadão e cidadão. Então, posso falar das interpretações. Claro. Já fui gestor público, defendo o SUS. É outro debate importante que a gente fazer também, o papel do SUS na saúde, né? Porque muita gente agora que é a favor da hidroxicloroquina de abrir o comércio, ano passado eles eram contra o SUS. Tem que privatizar tudo isso mesmo, Estado mínimo, etc. Os discursos são muito parecidos. Isso me assusta mais. Porque ter a visão diferente, muitas vezes, de outro médico em posições científicas é ótimo, mas o efeito assim, de conjunto, ele tá meio assim em bloco, isso me assusta, né? Então, para que política pública é essa? Que fez 2 ministros médicos cair fora. Né? Mandetta caiu fora por causa disso. Não queria hidroxicloroquina. Sim, sabia que era irresponsabilidade. E sabia já de tudo que quase 30% dos pacientes tinham que parar de usar por complicação cardíaca. Isso lá em abril. O Taish estava naquele estado semi-catatônico lá enquanto ministro, sofrendo essa pressão toda, né? Caiu por causa desse documento. Daí vem uma nota informativa muito mal elaborada, sem assinatura técnica de médicos, diferente dos outros documentos, né? Falando que tem que usar. Então, estranho. Acho muito estranho. Isso, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul não topa, diz que não tem pé nem cabeça esse tipo de tratamento. Não é por aí. Tá? Gostaria de ter um tratamento. Gostaria. Tá? Doutor, mas então tu não vai fazer nada com um paciente com Covid? Gente, mais de 90% se cura sozinho. Tá? Vai se curar sozinho. Igual o prefeito Vanazzi ali está se recuperando, vai se curar. Tá? Isso vai acontecer. Já os pacientes que vão precisar de maior cuidado, muitas vezes a gente não tem como modificar essa situação. O que a gente tem que fazer é justamente o quê? Cuidado. Essa é a palavra. Se eu dou só um kit, eu posso estar às vezes, lavando a minha mão. Tá aí, a minha política pública é essa. Mas o Covid não pede isso. Pede que esse paciente, ele seja cuidado. Que liguem para ele, que vão lá ver como é que está o oxímetro no dedo dele, que garanta que se ele tiver dispneia, que ele vá ter acesso à tomografia. É um paciente que tem que ter o diagnóstico. Tem uma galera agora querendo dar remédio para todo mundo, com tosse, com mal-estar, etc. E tal. Pô, agora no frio, vamos colocar cloroquina no SEMAI aí na água. Não é assim, tem que ter um pouco de parâmetro, né? Fazer como os outros países. Oferecer o teste de PCR, oferecer a tomografia, ter um leito digno, com oxigênio para esse paciente e tentar conseguir um leito de UTI. Eu sei que aí vocês construíram, né, os 16 leitos de UTI e isso mostra a confiança que vocês tiveram, inclusive de empresas, né, fazendo doações importantes. Né? Então, o cuidado se dá nisso. E o paciente, quando está internado, algumas medicações e condutas elas são feitas. Por quê? Estudos mostraram que elas devem ser feitas. Sim. No começo da pandemia, jamais pensava em usar corticoide, por exemplo. Hoje, em pacientes que no sangue mostram que tem inflamação, através do exame que é feito, muito simples, PCR, se usa um remédio muito barato, dexametasona. Tá? Uhum. Se o paciente tiver sinal de infecção, antibiótico. Um quadro gripal, que pode parecer influenza, se usa o Tamiflu. Então, você tem toda uma série de cuidados. Não é feito assim, abandonar o paciente. Isso é um conceito importante também para dizer. Tá? Não é, os pacientes não são abandonados, mas precisam ser cuidados. Tá? Isso é importante. Mas baseados em coisas científicas, né, doutor? Isso, claro, porque senão tu vai causar dano. Se eu der o corticoide, por exemplo, paciente ambulatorial, esses kits aí eu estudei bastante. Mas eu lamento vir falar contigo sobre isso, porque para mim esse assunto tinha botado já na gaveta. Vai pôr
Deram anti-inflamatório no kit, outras cidades dão corticoide. Está provado que dar corticoide para paciente que não está no oxigênio pode piorar o desfecho dele, causar mais dano. Desgraça. Pode aí desenvolver, às vezes, até infecções por causa disso. Ou seja, o problema é complexo. A gente tem a medicina. Ah, mas a OMS é comunista. Não quero ouvir. Tá bem. Vamos deixar a OMS lá, comunista, que vai nos garantir a vacina a partir do ano que vem. Vamos deixar lá. Daí a gente esquece o que a gente disse por aí ou compartilha em redes sociais. Vamos olhar, então, para aquilo que nos faz ter uma boa prática médica. São as sociedades de especialidades médicas no Brasil. As sociedades científicas. Estão todas contra. A de infectologia, a de pneumologia, de medicina intensiva. A sociedade de geriatria se posicionou contra o uso dessa forma de cloroquina e hidroxicloroquina. Ou seja, vamos olhar com outros olhos. A medicina está fazendo pesquisa, está olhando o que é melhor para o paciente. Muitas vezes, o ruim é criar uma complicação. Um paciente idoso vai oferecer um tratamento lá, vai dar um problema, ele vai ter que, às vezes, voltar para o hospital, fazer uma série de... vai ter que internar sem precisar, e por aí vai. Se uma morte acontecer em São Leopoldo, por causa de uma política dessas, já é uma catástrofe. Se 1% acontecer, não falei nem em 1% de 10 mil, em 100. Mas se uma morte acontecer, é uma catástrofe, porque 0 vidas até agora vão ter se beneficiado. Essa é uma lógica. Por isso que eu falo, vamos tentar pensar já o futuro, deixar essa ideia. Eu sei que botaram na justiça até a prefeitura e tal. Eu li a ação, também achei meio estranha. Tá, não tem muita... Eu não vejo ela com embasamentos claros. Né? E a gente tem que pensar em cuidado. Né? Viu, doutor? Essa ação é um ato político, né? Porque quem está movendo a ação é um médico chamado Ivo Leuk, se não me engano, o sobrenome dele. Certo? Ele é candidato a prefeito aqui da cidade, ou a vereador, sei lá, certo? E ele quer criar um fato político, quer ser o salvador da pátria, enfim, né? E está querendo forçar a mão. Certo? Veja, é uma coisa louca, porque eu duvido que o juiz dê, mas cabeça de juiz, a gente nunca sabe do que vem. Mas veja só o tamanho da loucura, né? Ele quer que a gente dê o kit de prevenção, né? Que envolve aí aquele remédio para vermes e um outro medicamento. Eu acho que até o outro medicamento é utilizado até razoavelmente em alguns casos, enfim. Mas ele quer que dê como prevenção, e a gente são 240 mil habitantes, o doutor Leandro. Nós estamos aqui praticamente a mesma população que Novo Hamburgo aí. E veja o gasto que vai ter isso, certo? Por uma coisa que não tem eficiência. Né? E aquilo que eu estava falando antes, pior que não ter eficiência, certo? Digamos assim, passar a imagem de que o isolamento social não é mais necessário, certo? Isso é criminoso. Certo? Então, veja, não, ele é um... Conheço o Ivo, foi colega meu de plantão, acredito que deve estar bem intencionado, querendo ajudar, e me coloco à disposição para passar para ele informações, né, desse outro lado, né, dos efeitos adversos da hidroxicloroquina, que para essa situação não tem se mostrado adequado. Fico à disposição, como eu estou à disposição há 2 meses para debates diversos, né? Construtivo, não quero ter razão, Marcelo. Essa pandemia é alguma coisa que não dá mais tesão, né? Ficar tendo razão. Tem pessoas morrendo o tempo todo, né? Perdi uma avó, muitos familiares meus adoecidos, então eu convivo, meu dia a dia todo é pandemia. Meus pacientes, grande parte deles entristecidos, né? Que acabou não tratando comigo para Covid, mas fiquei sabendo que faleceu, ou seja, assim, muita dificuldade, né? Não é uma briga de razão, é uma briga de mostrar, olha, isso aqui não dá, vamos para outros caminhos, senão a gente vai ficar insistindo em alguma coisa que pode prejudicar, né? E perder tempo, perder dinheiro, causar mais danos, ou seja, nada justifica. Uma morte que der aí
não vale a pena, porque zero benefício. É isso que está comprovado. Então, acho que isso podemos até conversar com o doutor Breno, infectologista. Estive com ele esses tempos, falou que no hospital ele não vê espaço para essa utilização. Então, vamos deixar isso de lado. A azitromicina é um antibiótico proposto aí pela Associação, é um antibiótico junto com hidroxicloroquina. Eu sou professor de medicina na faculdade. Né? Consegui realizar um dos meus sonhos, espero continuar vivo nos próximos anos para viver esse sonho. Né? Sou professor na faculdade. O que a gente aprende lá, que eu aprendo ensinando os alunos, é que na hora de prescrever um remédio, em especial para o idoso, a gente tem que ter muito cuidado. A hidroxicloroquina, ela pode dar arritmias. E olha só, existe um fenômeno na medicina que é complexa, que não é simples, né? Que se chama interação medicamentosa. Quando eu dou hidroxicloroquina com azitromicina, eu tenho uma interação medicamentosa grave, que aumenta muito o risco de doenças cardíacas. Ou seja, não é por aí. Nem por aí. Não é bem por aí o caminho, a solução. A gente tem que construir outras. Inclusive, falava contigo antes de começar a transmissão, a gente tem que pensar, né, Marcel, já o longo prazo. Tem que dar o suporte. Não podemos deixar ninguém em São Leopoldo morrer por não ter UTI. Todo mundo precisar de mais. Isso é prioritário. Depois, eu acho que deveríamos, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, fazer um esforço máximo para identificar aqueles pacientes com critérios de internação. Porque está comprovado, o paciente que interna num tempo correto, faz um tratamento com oxigenoterapia num tempo correto, né, que não chega muito mal no hospital, pode ser que ele se livre da UTI. Eu acho que esse é um caminho que a gente vai ter que explicar para as pessoas, treinar muito bem a rede, fazer parcerias com a universidade da cidade, que é muito boa a Unicinos. Então, sim, tem uma escola de medicina. Pensar nisso nos próximos meses. Para quê? Para que a gente possa, daqui a pouco, ter as crianças de volta às aulas, as empresas funcionando dentro de normas de segurança de maneira adequada, né? E a vida se readaptando. A gente tem que começar a pensar nessa estrutura. Principalmente agora eu vejo, é isso, manter as estruturas atuais. E São Leopoldo me encantou no começo do enfrentamento da pandemia pela agilidade, pela organização, por ir atrás dos casos. Para cada caso, tentar ver se não é um surto da região. Quais cidades têm identificado surtos como vocês? Fechando hipermercados. Testamos 4% da população, acho que ninguém tem isso no Brasil inteiro, esse nível de testagem, de acompanhamento e tal. Testes, não só o teste aqui de rápido, fazendo o teste PCR, né, no próprio laboratório do município. Isso é um diferencial muito legal de vocês. Que é muito importante. Doutor, eu vou te pedir o seguinte, ó, nós temos a Luciana Rossoni, tá, que ela está acompanhando aqui as perguntas, comentários e tal com a nossa live. Vou te pedir alguns minutos para ela entrar, certo? Ela vai dar uma lida, porque se tem alguma pergunta, se tem algum comentário interessante e tal, para nós poder responder. E depois nós vamos fazer um bloco, doutor Leandro. Vamos falar só sobre o futuro agora, né? O que a gente pode fazer para frente? Isso que tu já começou a falar aqui. Eu tenho umas perguntas para te fazer também. Lu, contigo aí, minha querida. Boa noite, Marcel. Boa noite, doutor Minoso. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu selecionei aqui algumas perguntas que também me interessam. Eu tive o resultado, infelizmente, positivo para a Covid no sábado. Graças a Deus, eu estou sem sintomas. Então, o Rodrigo Luz comenta que ele também teve o resultado positivo, né? E que a melhor coisa que temos a fazer realmente é a questão do isolamento. A Mari Oliveira da Rosa traz embasamentos em estudos, isso sim que é importante. O Roberto Pinheiro está nos acompanhando, boa noite, ótimo tema, esclarecedor neste momento, este debate intenso sobre a medicação que deve ser usada. O José Soares, Brasil perto dos 100 mil mortes, o que se vê, infelizmente, é a banalização das mortes. A Janaína Silva,
eu acredito na ciência, e estes medicamentos não são eficazes contra a Covid. A única coisa que funciona é o isolamento social. Que mais aqui está nos acompanhando a Lúcia Lisboa, o Paulo Adriano Gonçalves Leite, aqui. O Igor Buck pergunta, se der tempo, explicar sobre como funcionam os tipos e períodos aconselhados para fazer os testes, né? Que tem o PCR, o sorológico, o teste rápido, né? Vamos ver. Aqui, o André Moraes Rodrigues traz aqui para nós. Na verdade, a lógica macabra por trás do medicamento preventivo é implantar um sistema de imunidade de rebanho. O cidadão crente que está protegido vai andar pelas ruas desprotegido. E para o governo Bolsonaro, independente do número de mortos, para que a economia volte a abrir. A Mari Oliveira traz aqui também 1.189 mortes nas últimas 24 horas. O Marcelo Fabiano Lopes Alves, parabéns pelo tema, muito esclarecedor, ainda mais num momento tenso como este. Admiro o trabalho e a conduta do profissional Leandro Minoso. Parabéns, Marcel Frison, pelo convite a este excelente profissional. O Cristiano Silva, o que eu vejo que a maioria dos profissionais que defendem o uso do kit Covid-19 tem pretensões políticas ou tem cargos políticos. Alice Bevenuti, a questão também envolve pensar como penalizar uma pessoa irresponsável que faz esse crime, enganar divulgando medicação errada, né? Fake news. Alexson Gabriel, doutor, geralmente uma vacina, para ser colocada à disposição da população, leva anos para ser aprovada. Passa por várias fases de testes para garantir a segurança e sua eficácia. No caso de uma pandemia, como essa que estamos vivendo, quais são os riscos de acelerar o processo de testes e sua consequência em produção de grande escala? Foi essas perguntas que eu separei aqui para o doutor Minoso, se puder responder aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Doutor Minoso, então, assim, fica livre para responder o que tu achar que é pertinente, que tiver, enfim, disposto a responder. Eu queria muito, assim, que a gente pudesse já discutir isso que tu está bem disposto a discutir, que é o que a gente pode fazer para o futuro, né? Tu falaste uma coisa muito interessante, essa ideia de a gente... Porque, assim, o que está acontecendo, né, doutor? E eu sinto isso... Primeiro, a gente não estava esperando isso, né? Que pese tinha acontecido, se alastrou na Europa, mas ninguém do país, de fato, se preparou para tal situação. Nós somos um país muito pobre, né, com pessoas, com uma boa parte da população que tem enorme dificuldade financeira, enfim, de viver e tal. Nós já vimos uma crise profunda, né? Não é agora a crise já vinha lá desde o início do ano. E obviamente que nós estamos no nosso limite, né? Eu particularmente, eu sugeri esses tempos aí num vídeo que eu gravei, que eu acho que nós devíamos ter feito, acho que talvez até passou o tempo, doutor, né? Eu sugeri o seguinte: se nós tivéssemos seriedade no país inteiro, né, nós fechávamos esse país por uns 2 meses, mas aí fechar esse país por 2 meses significa atender, né, aos pequenos empresários, aos médios empresários, aos micro, né, aos trabalhadores, manter os empregos por 2 meses e fechar o país aí, fazer um lockdown geral, né? Enfim, mas isso nós estamos distante, porque, pelo que parece, não tem nenhum interesse, né, de enfrentar, de fato, a doença. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem, né? E a tendência geral que tem, pelo que a gente tem observado, pelo menos do governo do Eduardo Leite, certo? É uma linha, ele pintou o estado inteiro com um monte de bandeirinhas, né, doutor? Mas, na vida real, ele joga para cima dos prefeitos a responsabilidade de se abre ou fecha, o que abre, o que não, o que deixa fechado, né? E
E aí não adianta nada, São Leopoldo, isso que o senhor falou, a gente fez um esforço enorme aqui, um sacrifício do próprio dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, um sacrifício enorme, mas Novo Hamburgo deixou tudo aberto por um bom tempo. A Sapucaí também teve esse problema. Certo? E a gente vive numa região metropolitana, ou seja, não, é muito difícil, certo? A gente segurar, não tem como segurar se não tiver um trabalho regional, estadual, nacional, enfim, né? Que nós estamos com uma enorme dificuldade, porque não tem um comando, né, que, de fato, enfrente esse tema. Né? E, enfim, então nós temos que trabalhar com o que nós temos. Né? Então, eu acho muito interessante a tua abordagem, né, de a gente... como é que a gente pode melhorar essa situação? Como é que a gente pode se preparar da melhor maneira possível? Se, na tua avaliação, isso é uma discussão grande também entre os leigos, né, doutor? Se nós estamos no pico, se nós estamos no início ainda do processo, né, se nós ainda vamos viver momentos mais difíceis pela frente. Alguns dizem que sim, né, eu tenho acompanhado alguns artigos científicos que estão afirmando isso, quer dizer, porque isso também é do isolamento social, a gente segura o pico, né, segura, achata a curva, né, mas se a gente não manter ele, ela vai acabar explodindo. Né? Então, e o que a gente pode fazer? Isso já levantou alguns temas, eu acho que são muito pertinentes, muito interessantes, né? Essa ideia de a gente antecipar o tratamento, né? Cuidar daquelas pessoas para poder evitar que cheguem lá na UTI, isso é fundamental, porque eu tenho observado também, doutor, que isso você pode também falar, né? Observação leiga também, né? Mas a gente observa que quando as pessoas que chegam à UTI para ventilação mecânica, quando chega nesse nível, é muito difícil reverter, né? Muito difícil reverter, o que nós temos que evitar ao máximo que o sujeito chegue lá, né? Fazendo o que for possível para atender. Então, doutor, te deixo contigo a palavra aí, certo? Para a gente já indo, já para nós encerrando a nossa live. Bom, Marcel, desejo aí para a Luciana uma boa recuperação, né? Que fique atenta. E a Lu tá é guria nova, né, doutor? Então ela segura bem o bajão. Ela está trabalhando aí, mas ela está bem, graças a Deus. Mulher jovem, né, sem grandes problemas de saúde, a possibilidade dela se recuperar sem tomar nada é altíssima, né? Então, desejo melhoras e ficar atento. É a doença que, quando dá sintomas, entre o 5º, mais ou menos, e 11º dia, ela pode vir a desenvolver um quadro de falta de ar, quando é muito importante que o paciente, então, busque o atendimento médico também. Tá? Não só no começo dos sintomas, mas em qualquer piora posterior. Isso é bastante relevante. Eu vi os comentários ali, agradeço os elogios, servem sempre de incentivo para a gente continuar acreditando que a gente possa construir um mundo melhor e mais justo. Fico muito feliz mesmo. E sobre questão de testes. Né? O teste rápido ele tem a sua importância apenas de 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Para a decisão médica tem servido muito pouco. O exame primordial, mais importante, é o RT-PCR, que é esse que consegue nos dizer se a doença está ativa, para a gente aumentar a nossa vigilância. Pegar um exame, teste rápido, que mostrou que já teve contato com a doença, criou anticorpos, ou que já está há 2 semanas que teve contato, a doença já praticamente curada, acrescenta pouco, tem muito mais um viés epidemiológico do que para nos ajudar a tomar decisões clínicas com os pacientes. Sobre volta às aulas, eu vi que tinha uma pergunta, né? Vai depender muito da ação coletiva. Se São Paulo já começa a falar em volta às aulas, outras cidades também, mas lá eles endureceram muito mais as medidas de distanciamento do que aqui. Então, não sei essa resposta. Lá dentro eu tenho um otimismo que a gente vai passar por agosto agora com uma pior fase, primeira quinzena de agosto, depois as coisas começam a ficar um pouco mais controladas. Então, a gente pode olhar para trás e dizer que o pico foi agora em julho. Esse seria uma visão otimista, que vai depender do esforço de todos nós, de que os gestores públicos não desistam de ir atrás dos casos e pedir para que eles se isolem, de ir atrás dos contactantes com risco. Uma ideia que eu defendi no começo era que
a gente tivesse acompanhamento dos casos ativos, mas em especial os casos ativos com potencial de complicar. Uma coisa é eu ter 10 lucianas com Covid, né, com PCR positivo. Outra coisa é eu ter 10 senhoras com 70 anos. Então, qualificar um pouco mais as estatísticas nesse sentido pode nos dar o quê? A possibilidade de fazer um rastreamento um pouco melhor do total de casos. Acho isso bem importante, até para evitar que eles sejam tão internados na UTI mais adiante. Agradeço, Marcel. Com certeza, vou continuar levando algumas ideias para a cidade de São Leopoldo. Tomara que esse pesadelo, esse medo, né, vai começar as coisas a piorar, vão perder o controle, que a sensação a gente consiga deixá-la um pouco para trás. Não vamos esquecer das pessoas que faleceram da cidade, das famílias. Vamos fazer de cada um deles um motivo para evitar novos óbitos, né, e de fazer com que essa pandemia sirva para a gente construir uma cidade realmente assim com mais possibilidades para as pessoas, valorizando mais a vida de todos, né, e principalmente em todos os aspectos. Isso, doutor. É isso, doutor. Perfeito. Vamos lá, vamos manter o uso de máscara, isso aí, por mais tempo, né? Sim. Um bom trabalho para vocês. Ok, muito obrigado, doutor Leandro Minoso. Foi um prazer conversar contigo, doutor. E agradecer muito a tua disposição. Para quem não sabe, doutor Leandro tem ajudado muito, mas muito mesmo, nós aqui, o pessoal que está trabalhando na prefeitura, não estou mais no governo, então eu acompanho eventualmente uma que outra reunião, mas o pessoal que está no governo agradece muito, doutor Leandro, a tua disposição, tem nos ajudado, e que a gente consiga estabelecer aí, né, ao longo do tempo, uma boa estratégia para poder manter a vanguarda aí a cidade de São Leopoldo na proteção, né, das pessoas, né, tentando evitar ao máximo isso mesmo, os óbitos, né, tentando evitar ao máximo o grau de contaminação. É muito importante que as pessoas tenham consciência de fazer a sua parte, não só por si, mas pelos outros, né? Não adianta você ter a nossa jovem Luciana Rossoni aqui, né, pegou o vírus, enfim, está positiva, ela é jovem, está segurando bem, que bom, né, minha amiga Lu, certo? Mas a Lu está desesperada, porque não por ela, está desesperada pelo contato que ela pode ter e tal, né? Então, os jovens também têm que tomar cuidado, não adianta pensar só em si próprio, né? Tem que pensar que você tem que abraçar o vô e a avó, né? Tem que abraçar o tio e a tia, a mãe e o pai, certo? Né? Você contata com outras pessoas, né? E você pode ser um vetor, então todo mundo tem que se cuidar, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Acho que se todo mundo... Essa briga, né, doutor? Essa briga de decreto que tem que fechar, que tem que abrir, não sei o quê, tem que mandar as pessoas botar a máscara, nada disso precisava se a gente pudesse ter um nível de consciência alta e responsabilidade coletiva para, né, de fato, enfrentar esse desafio. Se todos nós colaborarmos, com certeza a gente vai passar por essa crise. Então, doutor Leandro, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, foi um ótimo, e espero que a gente possa juntos aí conseguir passar por essa crise, esse pesadelo, como tu mesmo disse. Tá bem, pessoal? Boa noite a todos e a todas, e um grande abraço.